Agora vamos tratar da parte rítmica. Vamos falar de contraponto de primeira espécie e de segunda espécie. Agora a gente começa a pensar em duas vozes. Então, como que duas vozes poderiam se comportar, né? O contraponto de primeira espécie é a ideia de que você vai ritmicamente fazer alguma coisa igual. Então, para cada nota, você vai dar uma nota, uma para uma, ao mesmo tempo, certo? Então, eu estou lá numa harmonia de Dó maior. Eu tenho Dó, Mi e Sol. E a primeira voz já está fazendo Dó, 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 Dó. Vamos supor, o exercício é fazer uma segunda melodia para. Desculpa, eu cantei errado, né? Dó, 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 Dó. Eu coloco uma segunda voz que faz só Mi, 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 ao mesmo tempo. Então, o que era a voz principal, cantos firmes, a primeira voz que a gente tem, vamos chamar ela de cantos firmes, ela era assim. O contraponto dela vai ser só que em primeira espécie, para cada nota uma nota. Então seria na prática, seria uma coisa assim, na prática do improviso, uma coisa mais contemporânea, mais normal. Assim. Tem alguém lá improvisando e está fazendo. E você segue junto com ele, você pescoça, sabe? Pá, 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 pá. Você... Se você pega aquela ideia ritmicamente e segue junto com a pessoa, você está fazendo um contraponto de primeira espécie. Aí é só você ter bom senso e dica, né? Ou, sei lá, orientação. Saiba a harmonia, para você saber o que o cara está fazendo. Outra coisa, essa é uma dica que eu peguei direto com o grande mestre Maurício, sobre os intervalos. Mesmo que você esteja dentro da harmonia, evite a oitava. A oitava é sempre a mais de. Olha que coisa esquisita. Homofonia é a mais difícil de ser feita. Alguém está cantando pá, 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 pá. Se eu quiser imitar a mesma nota, pá, 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 pá. Ao mesmo tempo, em contraponto de primeira espécie, eu provavelmente vou desafinar. Uma oitava acima, mesma coisa. É uma questão até da lógica da série harmônica. A série harmônica em música, ela vai se repetindo, só que a gente, na afinação do instrumento, a gente corrige aquela afinação, porque ela na natureza, ela não é afinada, entende? Ela não é a oitava justa, perfeita lá e tal. A gente dá aquela consertada. Se você pensar aqui, aquele concertinho ali para você acertar em cima, para ficar bem afinado mesmo, vai ser difícil. É a arrogância da gente achar que vai conseguir uma oitava acima, na mesma oitava, tocar bonito. E não, do improviso ainda, de ouvido e blá, não, entendeu? E quando a gente compõe, o que, que acontece? No papel, a oitava é muito justa. E digamos que na hora de alguém tocar, ela é bem injusta. Entende? É melhor você escrever uma terça, ou até uma quinta, ou outro intervalo que seja mais rico ainda. Os intervalos justos não são tão ricos em harmônicos, eles não dão muito resultado harmonicamente falando. Os intervalos mais ricos são os mais dissonantes, certo? Então assim, claro que se você quiser uma nona menor, ela vai soar desafinada ou não tão harmônica. Mas se você quiser uma sexta, por exemplo, faz uma sexta e depois uma quinta, sexta para quinta, isso a gente aprende nas primeiras aulas do Maurício lá. Sexta para quinta, quinta para sexta, Palestrina fazia dessa maneira bastante das vozes. Você consegue uma riqueza na sexta e daí volta para quinta, ela tem uma segurança muito maior e você consegue bons resultados.
Então, assim, em primeira espécie, eu sugiro que, se você tiver uma coisa mais popular, terças e sextas é o que a gente chama de sole A2. Sole A2 ainda é contraponto de primeira espécie. Todos os soles são contraponto de primeira espécie. O que é o sole? Sole é quando você já tem uma melodia, ou você pode chamar ela de cantos firmos, só que é uma melodia mais contemporânea, mais de jazz, um tema, alguma coisa assim. Sole A2, você vai fazer duas vozes, fazer aquela melodia que você já tem principal. Sole A3, três vozes fazendo a mesma melodia, só que em alturas diferentes. E você começa daí a fechar acordes. Sole A4, você fecha acordes. E como que funciona? O Sole A4 você coloca a voz mais grave e a voz mais aguda em oitavas paralelas. Esse Sole vai funcionar muito bem quando você tem as outras duas vozes ali no meio. Por quê? Porque o ouvido da gente não vai fazer uma relação direta de oitava paralela. Essa oitava paralela aqui é que vai dar problema, que vai soar desafinada, que dificilmente você vai conseguir, no improviso, afinar, ainda mais se for um instrumento de sopro ou um instrumento não temperado, você conseguir fazer bonito, entendeu? Evite. Só que no Sol A4 você faz a voz mais grave e a voz mais aguda em oitavas paralelas. Seja duas oitavas ou uma oitava só. Mas porque você já tem duas vozes ali juntando as coisas. Entende? Daí a riqueza de harmônicos que são disparadas por essas quatro vozes preenche bastante o som e não vai te dar uma sensação de vazio. Quando você tem quintas paralelas e oitavas paralelas, ou quintas diretas e oitavas diretas, você tem uma sensação de esvaziamento, de esvaziar a linha melódica. Por isso que existe a regra de você evitar quintas e oitavas paralelas ou diretas. Mais para frente a gente vai ver, então, quintas e oitavas paralelas e diretas. Para agora, contraponto de primeira espécie. Quero que vocês tenham isso aqui de exercício. Dentro do campo harmônico, terças paralelas, tá? Fazer a escala de Dó. E experimentar no seu instrumento. Tem que ser um instrumento harmônico, obviamente, ou pegar um amigo para fazer junto com você. Para você fazer. Certo? Fazer a escala com as terças paralelas e depois experimenta fazer com as sextas também. Certo? Ela não vai dar uma sensação de encadear e tudo mais, mas experimentar para colocar isso no ouvido. Depois que você treina um pouco, você consegue cantar com muita facilidade em terças. Alguém está cantando alguma música que você já conhece, você consegue cantar ela na terça. Soa um pouco caipira isso, né? Soa meio... Mas funciona muito bem e pode enriquecer a tua prática como improvisador e até como compositor. O que é um compositor? Muitas vezes é um improvisador que sabe escrever música, certo? O próximo passo disso daí é você escrever música que você não necessariamente consegue executar. Mas essa é uma premissa do Maurício. A minha premissa, Maurício Doutor, a minha premissa é, seja o que for, estude música, tá? Então espero que tenha ajudado e até semana que vem.